nos assistindo. Essa é uma entrevista que compõe as ações da comunidade de prática em terapia ocupacional no Sistema Único de Assistência Social, parte integrante também do blog Tô no SUAS, que tem como principal objetivo divulgar, refletir e trocar experiências sobre as práticas dos terapeutas ocupacionais na política de assistência social. Eu sou a Aline, sou terapeuta ocupacional de um centro de referência de assistência social e sou mestre também em terapia ocupacional pelo Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional da UFSCar. Hoje nós vamos conversar um pouco com a terapeuta ocupacional, Marina Leandrini. Oi, Marina. Oi, Aline. Para quem não conhece a Marina, gente, ela é terapeuta ocupacional, professora adjunta do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar. Ela também é mestre em ciências pelo programa Saúde na Comunidade da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, que ela terminou em 2010, e ela também é doutora em terapia ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos, em 2020. As temáticas de interesse e estudo são assistência social, políticas sociais, terapia ocupacional, envelhecimento e terapia ocupacional social. A Marina também é integrante da comunidade de práticas e do blog Tô no SUAS. Além desse importante currículo, né, da Marina, a gente traz um destaque também para a pesquisa dela de doutorado, intitulada Qual é a SUAS? A Terapia Ocupacional e o SUAS, que ela terminou em 2020, sobre a qual nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então, uma das etapas da sua pesquisa, né, Marina, foi o levantamento do número de terapeutas ocupacionais atuantes no SUAS. E aí, a partir desse estudo, a gente queria escutar um pouquinho você sobre as suas percepções acerca da inserção desses profissionais no Sistema Único de Assistência. Oi, Aline, obrigada pela questão. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar tendo essa conversa com você sobre esse tema que eu tenho me dedicado tanto, né, nos últimos anos. E em especial por estar com você, né, Aline, que é uma terapeuta ocupacional, uma referência para mim também, né, trabalhadora no SUAS, e acho que é muito gostoso estar podendo fazer essa conversa junto com você, e depois para os telespectadores aí, para os leitores do blog nos acompanhar. Falando um pouquinho sobre a pesquisa e sobre esse levantamento do número de TOs que você pergunta, né? Eu fiz esse levantamento numérico com base nas informações do Censo SUAS, que é uma base de dados federal, pública, né, que está disponível, que coleta informações sobre os recursos humanos, sobre as unidades, os serviços da assistência social de uma forma geral. E aí, nessa pesquisa, eu busquei fazer um resgate dessa série histórica, desde 2011 até 2019, no momento da minha pesquisa, e agora, né, retomo os dados, as informações mais atuais, né. Esses dados, eu gostaria de reforçar que esses dados disponíveis no Censo SUAS, eles não são lineares, né, eles são bastante heterogêneos. Antes de 2015, por exemplo, os dados, tem uma lacuna de informações relacionadas a algumas unidades que não eram disponíveis, essas informações no Censo SUAS, né. Mas, olhando um panorama geral, né, na minha percepção dessas informações numéricas sobre a inserção, eu vejo um fortalecimento da nossa inserção, né, um aumento do número de profissionais, um fortalecimento da nossa inserção numericamente na assistência social. A gente está compondo os diferentes tipos de equipes nas diferentes unidades da rede socioassistencial, então acho que isso é bastante importante, né? Numericamente, em dados mais recentes, né, 2021, ainda preciso verificar melhor, mas mais ou menos 1.746 terapeutas ocupacionais inseridas na assistência social. Eu vou tomar a liberdade de colocar no feminino, porque a maior parte das terapeutas ocupacionais inseridas na assistência são mulheres. Então, eu acho que isso implica em dizer que a gente está na assistência social hoje, né, de uma forma importante, e vejo que, por isso, também a gente precisa pensar em estratégias de fortalecimento desse lugar, né, e estar junto. Acho que é isso.
Legal, Marina. A gente vem de um processo histórico também, né? Dessa luta, da conquista por esse espaço. Bom, a sua pesquisa, ela conclui que os terapeutas ocupacionais estão no SUAS, como você acabou de afirmar aqui para nós. E que eles contribuem também, como conclusão do seu trabalho, para a proteção social dos usuários da assistência, para a necessidade da população e para as demandas do SUAS em geral, né? Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre essa contribuição dos terapeutas ocupacionais nesse sistema? Nossa, Aline, assim, acho que quando essa questão me remete assim ao processo da pesquisa, né? Que foi um momento em que eu tive a oportunidade de conversar com muitas profissionais, acompanhar, inclusive, o cotidiano de trabalho, o dia a dia lá de trabalho de algumas das terapeutas ocupacionais que colaboraram com a pesquisa. E aí, nesse percurso, eu fui fazendo algumas leituras sobre essas práticas que eu fui observando, fui fazendo algumas análises, né, das narrativas que elas iam me contando sobre a sua própria prática, né? E aí, essa afirmativa, né, que você retoma, né, essas conclusões, esses resultados do meu trabalho, eles fazem parte dessa leitura que eu fui fazendo das práticas que eu observei, né? Claro que ao longo desse processo, junto com a, a professora que me orientou na pesquisa, a professora Ana Paula, né? Acho que fui fazendo essas análises das práticas, porque eu notei que muitas vezes as profissionais, elas não faziam, né, sem generalizar, claro, mas a articulação entre o que ela estava fazendo, né, o como eu estou fazendo, com a própria terapia ocupacional e com a política de assistência social, né? Parece que isso ia se se consolidando para as profissionais, mas de pouquinhos, né? E eu ia fazendo essa amarração, às vezes, olhando, acompanhando essa prática. Então, por exemplo, eu fiquei durante 5 dias não sei se posso dizer, mas em imersão em um serviço socioassistencial, no trabalho, junto com uma TO, no trabalho dela, né? E ela fez, ao longo desses dias, assim, ações bastante importantes na minha perspectiva, né? Ela foi fazer visitas em resposta a denúncias, e aí na própria visita, orientações que ampliavam a proteção da idosa, que no caso estava em situação de violação de direito, retornando na unidade, fez encaminhamentos para outros serviços, reuniões com redes, então indo aos serviços, recebendo profissionais dos serviços, fazendo orientações importantes para as famílias dentro da unidade, e não só orientações com vocabulários super elaborados, não, mas orientações muito práticas, muito cotidianas, de que a família podia fazer para se fortalecer em relação à proteção daquelas pessoas, né, proteção social. Enfim, inúmeros processos que eu julguei bastante importante, muito em consonância com os objetivos do serviço e da política, né? Com a perspectiva muito de uma ação específica e cotidiana, que é de uma prática da terapia ocupacional. E ao final desses 5 dias, conversando com ela lamentando de eu não poder ter a oportunidade de acompanhar um grupo de atividades e, portanto, eu não tinha visto uma ação específica da terapia ocupacional, né? Ela lamentando por isso. E aí eu tô contando esse episódio porque aí nessa conversa com ela eu fui apontando, eu vi muitas ações da terapia ocupacional e muitas ações importantes do que você foi desenvolvendo para contribuir para a proteção dessas pessoas né, e isso eu descrevo no meu trabalho e por isso eu chego a essa afirmativa, né, não só por essa situação, mas outras situações que eu acompanhei nesse sentido, né. Então, é isso, eu vou contando esse processo para fazer esse resgate de como as terapeutas ocupacionais realmente contribuem para a proteção social, e essa é uma análise que eu faço a partir do referencial teórico-metodológico que eu utilizei na pesquisa. Ah, legal. E essas atividades já estavam sendo feitas, né? E ela nem percebia.
Bom, sobre as bases conceituais e metodológicas da prática da terapia ocupacional no SUAS, o que você percebeu e observou com essas terapeutas Em ocupacionais? relação a esse aporte teórico, essa foi uma questão que me inquietava antes de iniciar a pesquisa. Então, ela esteve presente nas diferentes etapas, assim, que foi integrando a pesquisa. Então, tanto em questionários, quanto nas entrevistas, também nos acompanhamentos, nas visitas que eu fiz a campo. Então, essa questão integrou todas essas etapas. E o resultado que eu tenho para contar é que os TOs que trabalham na assistência social, eles têm um aporte teórico-metodológico muito variado, né? Além disso, elas têm uma compreensão sobre o que é um referencial teórico também variado. Então, algumas pessoas foram me falando nomes de pessoas, de autores, né, de terapeutas ocupacionais ou não terapeutas ocupacionais, né. Outras pessoas me falaram sobre algumas abordagens, outras sobre áreas do conhecimento, algumas resgataram nomes de documentos, de cartilhas, de políticas, né? E nesse sentido eu reforço, assim, foi muito frequente, acredito que o mais frequente foi apontar a política de assistência social como uma base importante para o desenvolvimento da prática dos terapeutas ocupacionais na assistência social. E aí, nesse sentido, assim, pensando né, a multiplicidade de referenciais, alguns que se aproximam mais do campo social e outros menos, né? Aí, nesse sentido, eu queria fazer um apontamento, assim, reforçar a relevância de utilizar um aporte teórico que esteja em consonância com a política de assistência social, né, e com o campo, resgatando aí, né, nosso movimento de ocupar esses espaços que estão em disputa também, que é a própria assistência social, quando a gente resgata lá na resolução número 17 do Conselho Nacional de Assistência Social, que coloca o TO, dentre outras profissões, como uma categoria que pode estar na equipe e na gestão dos serviços socioassistenciais, eu resgato isso e resgato também a história que a Marta conta na entrevista dela, né, de como essa inserção se deu e que esse é um espaço de disputa que a gente tem que mostrar cotidianamente que somos, sim, profissionais da área social e que desenvolvemos ações pautadas em tecnologias, objetivos, com recursos específicos dessa área. Então, acho que isso é bastante importante para nós consolidarmos nesses nossos espaços na assistência social, desculpa. E aí, né, acho que essa fundamentação que eu usei e que me deu possibilidade de fazer essas leituras foi a terapia ocupacional social, né, que para mim faz muito sentido, né, uma perspectiva que me apoia, que sustenta a prática e que aí, né, acho que é isso, algumas profissionais utilizavam, outras não tiveram oportunidade de se aproximar, eu acho que isso é algo bem heterogêneo, mas muito interessante para a gente pensar sobre, né. Muito bom, Marina. E aí, com base um pouco também aí nas suas entrevistas, nesse contato com as terapeutas ocupacionais, você teria algum aspecto dos bastidores que você não colocou na sua pesquisa, assim, algo extraoficial que você poderia contar para nós? Nossa, Aline, acho que numa pesquisa longa, né, um doutorado, né, e outros trabalhos também, tem muitos processos que vão escapando da narrativa do texto escrito, né? Então, por questão de tempo, de espaço, de escolhas, enfim, são muitas coisas que não entram, né, no texto. E aí, em todas as etapas do trabalho, teve esses processos que acabaram não entrando, né? Desde dos primeiros momentos, assim, quando eu comecei a fazer o levantamento dos dados do Censo SUAS e que eu tive algumas dificuldades na obtenção dessas informações, eu lembro de ir presencialmente na 11ª Conferência Nacional de Assistência Social, lá em 2017, e tentar
conhecer as pessoas, identificar quem eram os detentores desses dados, dessas informações, para trocar ideia, para conversar. E no meio disso tudo, né, me deparar com um movimento de luta dos trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, me deparar com outras TOs que estavam lá, né, pedindo assinaturas, né, e eu me juntar a elas para pautar moções de apoio, né, à terapia ocupacional ou temáticas correlatas, assim, importantes para nossa profissionalização no setor, né. Então, acho que isso foi algo de bastidor que foi muito importante, tanto para minha formação em pesquisa, quanto para compreender um pouco mais, né, desse sistema e dessas articulações. E aí depois nas outras etapas também, né, quando eu comecei a fazer as ligações para as terapeutas ocupacionais, eu queria convidá-las para minha pesquisa, pedir para elas responderem um questionário online, e aí o meu objetivo era convidar a totalidade das TOs. E aí, em 2016 eu fiz esse levantamento, e deu 1.323 terapeutas ocupacionais, então meu objetivo era falar com todas elas. Né? E aí foi uma imersão nessas ligações, assim, eu tenho um caderno inteiro só de anotação de ligação, né, que acabou virando um diário de campo, né, de tantas informações que foram aparecendo durante essas ligações. E durante essas ligações aparecem muitas coisas que não estão, algumas que foram mencionadas na pesquisa, mas que não estão tão exploradas, vou dizer assim, né, que, por exemplo, as terapeutas ocupacionais que quando eu ligava, e não se reconheciam como profissionais da assistência social, né, acho que isso é algo bem, que me causou um estranhamento, né, dela perguntar, mas como? Por que você acha que eu estou na assistência? Onde você encontrou essa informação, né? E aí, geralmente, eram profissionais que trabalhavam em serviços híbridos, assim, de gestão, não só da assistência, mas da assistência e da saúde, assistência, saúde e educação. Então, isso gerava, né, um estranhamento para a própria profissional. E aí, eu entendo que isso também provocava um estranhamento, talvez, para a prática dessa profissional, né, que estava prestando serviços numa ação vinculada à assistência e talvez desempenhando ações com objetivos diferentes, né, da assistência. Então, acho que isso foi algo bem interessante, assim, e curioso para pensar, para colocar em cena, para a gente problematizar e conversar mais com essas TOs, né, chamar elas mais para perto, porque outra coisa também que foi muito comum e que me marcou muito, e que também isso não aparece tão claramente no trabalho, né, fica para os bastidores, é o quanto que as terapeutas ocupacionais da assistência social relatavam que se sentiam sozinhas, que não conheciam nenhuma outra TO que trabalhava na assistência, pelo menos não próximo, e que isso fazia muita falta para se fortalecer, para se articular dentro do setor, para buscar mais recursos para ela enquanto profissional, né? E aí isso vinha também junto com uma fala da necessidade de legitimar as práticas, né? Então, se eu estou junto com outro, se eu tenho pares, né? Se eu tenho um coletivo para fazer esse debate vem de uma forma diferente, né? Da legitimação da minha prática. Então, acho que isso foi algo que me marcou bastante, assim, que eu considero esses elementos da angústia dos profissionais, né? Que ficam nas entrelinhas, ficam nos bastidores do estudo. Ah, legal, Marina, obrigada por dividir com a gente. E aí, diante disso, o que você falaria para esses terapeutas ocupacionais que estão trabalhando no SUAS, a respeito da sua qualificação, né, da qualificação dessa prática, da terapia ocupacional no SUAS? Então, eu acho que, Aline, que eu falaria para elas, acho que uma coisa que é o processo de pensar fazer terapia ocupacional, ele é desafiador, na assistência social não é diferente. Então, exercitar, né, esse processo de pensar, de refletir sobre a prática, né, que a gente sabe que isso no dia a dia de trabalho muitas vezes não é possibilitado, né, essa reflexão, essa discussão com os pares, esse aprofundamento teórico-metodológico, né, e eu sinto que são caminhos importantes, assim como
a articulação entre os profissionais, né? Então, assim, acho que pensar nas práticas coletivas para o pensar a prática é muito importante, né? Sob o meu ponto de vista, assim, fortalecendo a atuação pelas trocas com outros profissionais, né? E além disso, quando você fala dessa perspectiva da qualificação da prática, né? Sempre considerar as leituras de análise do contexto, do território, das realidades sociais diferentes, de uma forma também macrosocial, né, do sistema sociopolítico. Então, acho que considerar esses elementos para pensar as práticas também é bastante importante, fazendo atuação de acordo com o contexto, né? Então, a partir de bases teórico-metodológicas que vão sustentar a prática desses profissionais, bem articuladas com o contexto onde eles estão inseridos, né? A gente sabe que o SUAS é muito diverso, né? Os serviços, eles têm particularidades importantes. Então, se atentar a esse contexto, se atentar a essas demandas que vão surgindo para eles e se articular. Pedir ajuda, se articular com outros profissionais, eu acho muito importante. Com certeza. E aí, Marina, você, né, falou um pouco aí dos materiais, teria alguma recomendação de leituras nessa área, nessas que você citou, né, para dividir conosco, que você considera importante? Ai, Aline, isso é muito importante, é muito desafiador, assim, acho que volto lá rapidamente na questão sobre os bastidores, das terapeutas ocupacionais mencionarem que não tinha materiais, assim, para referenciar suas práticas, né? E aí, aqui eu venho sugerir, né, o compilado de textos e políticas, documentos legais do próprio blog. Eu acho que tem um compilado importante, assim, umas referências interessantes, que eu deixo a sugestão para que os leitores visitem esse link dos materiais de apoio. E também acho que os textos relacionados às tecnologias sociais que podem apoiar a prática. Não necessariamente, às vezes, o texto vai estar escrito no seu título, que é terapia ocupacional e assistência social, embora agora a gente já tenha alguns, né? Mas tem muitos materiais que se articulam a populações que os TOs atendem, a contextos próximos, né, a recursos que são aplicáveis nesses contextos. Então, o que eu recomendaria é uma abertura, né, uma ampliação desses TOs para a leitura de materiais. Nós temos bastante artigos, né, artigos interessantes, que falam desse contexto, dessas populações e que podem apoiar as práticas do TOs, além, acho que, de materiais mais clássicos, né, as cartilhas dos grafitos do TO na assistência social, o livro de terapia ocupacional social, eu acho que traz uma bagagem interessante, com alguns capítulos específicos também, né, acho que pode ser alguns materiais para despertar o interesse aí nessa caminhada. Muito bom, Marina. Os relatos de experiência também, né, que ajuda a gente a pensar. E aí, assim, para a gente ir caminhando para o final da nossa entrevista, tem mais algum ponto que você queria, né, tratar, pontuar, contar aqui para quem está assistindo a gente? Gostaria de salientar que todas as informações que eu fui contando sobre a pesquisa, elas têm como ponto de partida, de desenvolvimento e de chegada também as terapeutas ocupacionais que participaram, contribuindo, colaborando com o estudo, compartilhando as práticas delas, abrindo espaços de trabalho para eu estar junto. Então, todo esse processo só foi possível por conta dessa parceria. Eu falei um tanto sobre a minha leitura das práticas, mas gostaria de deixar em destaque que isso tudo foi possível por conta dessas profissionais, esses profissionais que contribuíram, que estiveram junto no trabalho, né. Então, acho que isso, antes de finalizar, eu gostaria de deixar em destaque. E outra informação que eu gostaria também é de convidar as pessoas que são os leitores aqui do blog
para construir ele conosco, compartilhando um pouco das suas experiências, dos seus desafios, das suas conquistas na prática da assistência social, publicando aqui com a gente tem formatos diversos de possibilidade de contar, né, as práticas, então faço esse convite, reforço esse convite para os leitores aqui do blog. A gente que agradece, né, todo mundo que está aqui acompanhando. Eu acho que foi muito rico. Você conseguiu mostrar para nós, terapeutas ocupacionais do SUS, que realmente não estamos sós, né? Eu acho que isso é super importante. E agradecer pelo seu importante trabalho, né? Que eu acho que ele participa, ele integra dessa luta de reafirmar que a terapia ocupacional pode sim estar no SUS e que ela tem fundamento para isso e que precisa ir construindo cada vez mais, né? Seguir adiante. Então, obrigada. A gente queria, então, aproveitar também para convidar todo mundo para ir conhecer o blog e todos os materiais que a Marina citou que a gente colocou lá. Obrigada, Marina. Obrigada. Tchau, pessoal.